Bem, pessoal, então iniciando a última parte da aula de hoje, né? Nós estávamos vendo a dissertação do Souza a respeito da determinação dos ensaios, né? Dos parâmetros para esses ensaios. Então vamos dar uma olhadinha ali, ó. Nós temos diversos ensaios, né? Alguns deles são normalizados, né? Outros são desenvolvidos em função de experiências dentro da própria fabricante, da indústria, né? E trabalhos de pesquisas por aí afora, né? Então, ensaios no domínio do tempo, né? Então, apresentam uma variedade de técnicas tradicionais aplicadas para a determinação dos parâmetros das máquinas síncronas. Podemos distinguir duas categorias básicas: os ensaios que nos fornecem informações sobre parâmetros em regime permanente e os ensaios que nos fornecem informações sobre parâmetros em regime transitório. Por se tratar de técnicas mais tradicionais, os ensaios no domínio do tempo apresentam metodologias de cálculo já definidas, né, e de fácil execução. Além disso, a complexidade matemática envolvida no tratamento dos dados medidos é pequena, normalmente lançando mão somente de algumas operações algébricas para a determinação de parâmetros. Então, muitas vezes, quando já vem normalizado, então pega a informação. Você pega aquele parâmetro, tem que multiplicar por tal, dividir por tal, pegar por outro, já está tudo pronto, né? Já tem uma metodologia já desenvolvida. Então, alguns exemplos dessa categoria de ensaio, né? Ensaios em regime permanente, ensaio de saturação em aberto e de curto-circuito, são técnicas amplamente utilizadas para a obtenção de parâmetros das máquinas síncronas. Consistem basicamente em acionar o gerador síncrono através de um motor acoplado em seu eixo, normalmente em sua rotação nominal. Duas condições são medidas para terminais de armadura em aberto. Mede-se a tensão de armadura e a corrente de campo. Para terminais em armadura em curto, mede-se a corrente de armadura e a corrente de campo. Traçando-se as curvas características de tensão em vazio e corrente de armadura em curto-circuito em função da corrente de campo, é possível obter as reatâncias, né? Síncrona de eixo direto, saturada e não saturada, bem como a relação de curto-circuito. Certo? Então aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho corrente de campo, né? E à medida que eu vou fazendo os ensaios, eu vou tomando as medições, né? Vou adquirindo os valores e vou traçando os gráficos, né? Então isso aqui está dentro da IEC, né? 634.4 de 85, correto? Então a maior vantagem desses ensaios é a sua facilidade de execução. Tem que ter um motor de potência suficiente para vencer as forças de atrito, né, e a inércia da máquina para realizar os ensaios, né, porque é um motor que está tocando o gerador. Essa técnica, todavia, não fornece informações sobre o eixo de quadratura, para o qual devemos aplicar outros ensaios. Certo? Então tem ensaios de baixo escorregamento. O teste deve ser realizado a uma velocidade levemente diferente da velocidade síncrona. Devemos impor uma condição de baixo escorregamento à máquina. Certo? Então, nessas condições, a forma de onda, né, de tensão tem esse comportamento aqui. Tá? Isso aqui também está descrito na norma. Então, através de manipulação algébrica adequada dos valores de tensão e corrente, máximos e mínimos, é possível obter não somente a reatância síncrona do eixo de quadratura, como a própria reatância síncrona do eixo direto. Então, já entra aqui, ó, certo? Diretamente. Outros ensaios, né? Então, uma alternativa para a obtenção da reatância de eixo em quadratura é o teste de excitação negativa, que consiste na medição das tensões e correntes de armadura e da corrente de campo com a máquina conectada à rede. Reduz-se a excitação até que ela assuma valores negativos. Certo? E executam-se as medições até que ocorra o evento de deslocamento do polo.
XQ também pode ser obtido através da medição das tensões de correntes de armadura e do ângulo de carga. Então, pessoal, qual é o objetivo de nós estarmos vendo essa questão dos ensaios aqui? Não é a gente saber fazer o ensaio. É para a gente ver que através dos ensaios nós podemos ter acesso a parâmetros que vão ser utilizados na simulação, tanto a algébrica, analógica, quanto a operação depois mais automatizada através de uma análise computacional. Certo? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, verificar alguns dos ensaios realizados para que a gente possa ter os parâmetros. Então, voltando a reforçar isso aí. Da onde que eu tiro o valor dos parâmetros para a máquina ou para a simulação? Né? Para a modelagem. Então, eu tiro de ensaios, eu tiro, né, da bibliografia corrente, e ainda eu tiro muitas vezes do conhecimento técnico, né, das pessoas que estão envolvidas nisso aí no laboratório. Por exemplo, uma instituição de pesquisa. Né? Então, daí que vem essas informações, né, de ensaios realizados, normalizados, né, de bibliografia específica, né, e de, muitas vezes, a própria experiência daquelas pessoas que realizam esses trabalhos. Correto? E quando eu não tenho acesso a uma ou outra, né, quando eu não tenho alguém específico, eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa novo lá, eu estou fazendo isso aí, e estou estudando, e estou atrás dos parâmetros, ou eu entro em contato com os fornecedores, com fabricantes, e tento entrar em contato com o corpo técnico para pegar alguns parâmetros, né, ou eu faço as minhas simulações e procuro ajustar esses parâmetros de acordo com aquilo que eu quero, com a resposta que eu quero ter da máquina. Certo? Então vamos voltar ali. Ó. Então tem ensaios. Né? Ensaios de regime transitório. Ensaio de curto-circuito abrupto. Né? Ensaio de recuperação de tensão. Certo? Então, recuperação de tensão. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse ensaio. É uma alternativa do ensaio de curto-circuito abrupto. Destaca-se o ensaio de recuperação de tensão após a aplicação do curto-circuito trifásico. Né? Devemos abrir os terminais da armadura tanto quanto possível no mesmo instante. Então, uma técnica é análoga à do ensaio de aplicação de curto-circuito, porém, nesse caso, analisamos o comportamento transitório do restabelecimento da tensão, ao invés de observarmos o comportamento da corrente de curto-circuito. Então aqui, ó, ele entra esses, ó, os valores, né? Então, visualizar a manipulação gráfica necessária para a obtenção dos parâmetros desejados, além dos valores, né, da reatância do eixo direto, referida ao primário, e das subreatâncias ali, né, obtemos respectivas constantes de tempo de circuito aberto. Certo? Aí já entra o método da I3E. Então a pessoa que trabalha, por exemplo, com ensaios, conhece, né, essas normas, e em função das normas procura adaptar os ensaios. Acontece também muitas vezes que o cliente ele necessita de ensaios, vamos dizer assim, de uma máquina validada segundo as normas, né? Então, para isso, eu preciso fazer os ensaios segundo a norma que eu quero adaptar aquela máquina. Então, existe um procedimento técnico para isso. E os laboratórios se capacitam para isso aí. Né? Então, para eu certificar uma determinada máquina para ser vendida, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma máquina para uma plataforma de petróleo. Então, ela tem que ter uma certificação diferenciada. Tem que ser uma máquina que resista, né, aos ensaios de atmosfera explosiva ou ensaios especiais. Então o que acontece? O laboratório se capacita para simular esses ensaios e comprovar, né, por experimentos e comprovar por cálculos o que essa máquina suporta.
certo? Se a máquina não está passando, se ela não foi aprovada em determinado procedimento, por exemplo, por quê? Em função dos parâmetros. O que eu posso mexer nos parâmetros para que eu possa alterar esse comportamento da máquina? Né? A exemplo lá da curva de torque. Né? Eu não posso aumentar o torque máximo, mas eu posso modificar a posição do torque máximo. Em quanto tempo eu levo para chegar nesse torque máximo? Acrescentando resistências, né, no rotor. Então são essas questões que elas têm que ser vistas. Na modelagem, a gente precisa de valores de reatância, né, de eixo direto, quadratura, de dispersão, de reatâncias próprias. Então, onde é que nós vamos tirar isso aí? Dos ensaios. Né? Então, nós estamos vendo aqui alguns ensaios, né, que são feitos em máquinas síncronas para que a gente possa, para a obtenção desses parâmetros. Né? Então, vamos dar uma sequência ali. Ó. Nós temos ainda, né, ensaios no domínio da frequência. Né? Esses ensaios no domínio da frequência, eles vêm ganhando espaço nas últimas décadas com a evolução das técnicas de processamento digital, que permitiu o desenvolvimento de equipamentos que viabilizam sua realização, bem como de técnicas de programação que favorecem o tratamento matemático dos dados. Esses ensaios apresentam algumas vantagens em relação aos tradicionais ensaios do domínio do tempo. Podemos destacar a realização dos testes com sinais de baixa potência, que não levam a máquina à condição de solicitações eletromagnéticas, tais como em ensaios de curto-circuito trifásico abrupto. Por exemplo, outra característica importante dos testes de resposta em frequência é a possibilidade de obter vários parâmetros simultaneamente. Então, um exemplo de ensaio em frequência são ensaios estáticos. Então, aqui nós vimos como obter uma reatância do eixo de quadratura através da realização de um ensaio estático. Com o alinhamento de eixo adequado, neste teste aplica-se a frequência nominal da máquina, onde se demonstra que excitamos a reatância subtransitória da máquina, altas frequências. Com isso, obtemos o valor de x, que 2 barras. Estendendo-se essa conexão, considerando-se que é possível alterar o valor de frequência da tensão aplicada à máquina, podemos obter o valor da reatância em regime permanente, baixas frequências. E o regime transitório, médias frequências. Nesse conceito vale tanto para alinhamento segundo o eixo em quadratura, como para um alinhamento segundo o eixo direto. Certo? Então, para cada um desses ensaios, ele vai escrevendo e vai dizendo aqui, ó, o que ele está, quais são os parâmetros que ele pode obter com um determinado ensaio. Nesse caso aqui é o ensaio estático. Depois tem o ensaio dinâmico. Então, o que acontece? Destacamos a ausência da rotação, que pode alterar características mecânicas, tais como fixação de terminais e enrolamentos. Sugere-se para isso um arranjo de bancada que permita a realização dos ensaios de resposta em frequência com a máquina girando em vazio. Então, quem está sugerindo isso é esse cara aqui, ó. É o Minish 86, né? Running Open Circuit Frequency Response Test, né? Então ele fez um artigo, né, sugerindo esse método. Certo? Depois ele começa a citar, né, tem outros pesquisadores que também trazem outros métodos. E é isso que a gente estava comentando. Existem os métodos padronizados e os métodos de pesquisa. Se a gente consegue reproduzir essa pesquisa ou esse método de pesquisa, então a gente consegue elaborar em laboratório aquela circunstância e obter os parâmetros relatados pelo experimento. Certo? Então, num trabalho, num artigo, num paper, né, onde tem a discussão desses trabalhos, se for possível reproduzir ou replicar aqueles ensaios, né, a gente pode tirar as nossas próprias conclusões com relação àqueles parâmetros. Certo?
Então a pesquisa científica ela segue nesse rumo. Então um descobriu uma forma de obter o parâmetro X, o outro utiliza aquele ensaio modificado para conseguir o parâmetro Y. E assim vai indo, né? Então quando se pesquisa nessa área, o que eu quero? Eu preciso encontrar o parâmetro X, quais são os ensaios que me dão esse parâmetro X? Esse. Então eu vou lá e testo. E vejo que melhor se adequa à minha necessidade, certo? À minha possibilidade de simulação, o que eu preciso para fazer, né, a parametrização das informações. Então, ele coloca aqui, ele faz aqui um sumário, né? Então nesse ponto vamos dar uma voltada aqui no texto, porque alguma coisa nós colocamos aqui. Então aqui era o título da dissertação, né, determinação de parâmetros de máquinas síncronas pelo ensaio de resposta em frequência, proposta de metodologia com inversor de frequência. Então nós temos aqui, ó. Antes de nós entrarmos ali, né, bom, a gente vai lá, depois eu volto nessa transparência aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, são as normas que ele utiliza, né, nesse trabalho, né? Essa IEC 634, né, que é métodos para determinação de parâmetros ou quantidades para teste em máquinas síncronas, certo? E a IEE 115/2009, que é testes e procedimentos para máquinas síncronas, né? Também o que acontece nesses ensaios para determinação dos parâmetros, né? Então eu tenho os ensaios do domínio do tempo, ensaio em regime permanente, ensaio de saturação em aberto e de curto-circuito, ensaio de baixo escorregamento e outros ensaios. Depois eu tenho ensaio em regime transitório, ensaio de curto-circuito abrupto, ensaio de recuperação de tensão e outros ensaios. Ainda tem os ensaios no domínio da frequência, né, que são os ensaios estáticos e os ensaios dinâmicos. Então aqui vem naquela tabela que nós estávamos lá no trabalho, né? Um ensaio de domínio no tempo, né? Então o ensaio de saturação em aberto e de curto-circuito pega a reatância de dispersão, execução simples, análise do regime transitório, análise do eixo em quadratura. Então, para cada um dos ensaios que ele está citando lá no trabalho, ele cita quais são os parâmetros que ele está obtendo com aqueles ensaios, né, quais são as vantagens desse método e quais são as desvantagens, né? Certo? Então, no domínio do tempo. Da mesma forma que os ensaios no domínio da frequência. E também faz esse paralelo, né? Faz um resumo praticamente do que a gente precisa, né? Então, ensaios estáticos e resposta em frequência, vantagens, execução simples, ausência de estresse eletromagnético. E chega nesses parâmetros aqui, ó. Desvantagem, complexidade matemática, influência da rotação, influência da carga. Certo? Então eu consigo, então eu tenho que ver as condições de contorno, tenho que ver quais são as situações necessárias, né, para que a gente possa fazer a escolha do método para a obtenção dos parâmetros. Ensaio dinâmico de resposta em frequência em vazio. Né? Então eu tenho ali, ó, a ausência de estresses eletromagnéticos, complexidade matemática, execução difícil, influência da carga, né, são as desvantagens do método. Ensaio dinâmico de resposta em frequência em carga, ausência de estresse eletromagnético, complexidade matemática e execução difícil. Certo? Então nós temos uma série de ensaios, vantagens e desvantagens para a obtenção. Então, como eu havia dito para vocês, né, então alguma coisa ele usa da normalização,
E muitas coisas também vêm de artigos e papers, né? Por exemplo, esse aqui, ó, do Bortonini. Modelagem de máquina síncrona de polos salientes empregando técnicas de resposta em frequência. É uma tese de doutorado da USP. Perdão, da Escola Politécnica, né? Desse mesmo autor, ó. Né? Um ensaio em resposta em frequência, né? Para máquinas de polo saliente, máquinas síncronas de polo saliente, máquinas de grande porte, certo? Publicado numa revista conceituada na I3E, né? Internacional. O Kanai, discrepância das quantidades rotóricas, né? E dos diagramas equivalentes exatos. Então, uma discussão, certo? Então, a gente observa, né, que na pesquisa sempre tem, né, informações que podem ser questionadas, certo? Desse próprio Kanai ali, ó. Determinação dos parâmetros do modelo de máquinas com reatâncias, né, e operadores XD e XQ. O que ele significa isso para ele? Tem que ver no artigo, certo? Então aqui são algumas referências, né, do que é feito. Então, definições suplementares e associações de testes para obtenção de parâmetros para máquinas síncronas, né, simulação e estudo em regime. Certo? Experiência com resposta em frequência, teste de resposta em frequência e análise de motores síncronos de polos salientes. Certo? Também, ó, é do mesmo autor. Determinação de máquina síncrona de estator e campo, né, indutâncias de magnetização para resposta em frequência, teste de resposta em frequência. Né? Então está tudo ligado e alinhado com aquilo que ele está procurando. Né? Estudo de método para determinação de parâmetros de máquinas síncronas usando o método de elementos finitos. Máquina síncrona online, parâmetro, extração, né, de técnica de injeção de sinal de baixa amplitude, né. Então existem pesquisas, né, pessoal. Então o que a gente quer, então ele usou esse material aí para formular a dissertação dele, né, certo? Então existem materiais. Então o que a gente quer chamar atenção é justamente para essa necessidade da parte prática, né, estar associada com a parte teórica. Entende? Então a gente tem um modelo, existem os parâmetros, esses parâmetros podem ser estimados, eles podem ser ajustados, pode até ser chutados se a gente precisar. Né? Mas se a gente encontra referências metodológicas ou referências ou artigos publicados nessa linha, a gente pode utilizar a experiência de quem já fez. Né? Então, fazendo um fechamento do que nós conversamos hoje, né? Então, o resumo do processo de modelagem matemática, né? O que ele tem? Né? Ele expressa as equações da relação de tensão e fluxo concatenado para os enrolamentos, segundo os eixos A, B e C fixos no estator. A, B, C é devido aos três enrolamentos, o enrolamento A, B e C. Né?
Então, primeiro eu coloco essas equações, faço um circuito equivalente e tiro as equações de tensão e fluxo concatenado. Segundo, as equações consideram representações referidas às fases do enrolamento da armadura. A fim de simplificar o desenvolvimento matemático, utiliza-se a transformação de Park, a qual transforma as grandezas de armadura para o referencial dQ fixo do rotor. Certo? Então, as equações consideram representações referidas às fases dos enrolamentos da armadura, a fim de simplificar o desenvolvimento matemático. Utiliza-se a transformação de Park, a qual transforma as grandezas de armadura para o referencial dQ fixo no rotor. Então, na armadura tem as grandezas, pela transformação de Park, eu transformo essas grandezas para o referencial dQ fixo no rotor. Os fluxos concatenados podem ser expressos em função das reatâncias próprias e das reatâncias nulas. Equações de tensão, fluxo e corrente, bem como modelos de circuito equivalente, são ferramentas adequadas para o estudo da máquina síncrona quando operando em regime permanente. Por sua vez, equações em função do tempo, forma de onda senoidal e em função da frequência, função de transferência, permitem obter parâmetros e equacionar as respostas transitórias das máquinas síncronas. Certo? Equações em função do tempo, forma de onda senoidal e em função da frequência, função de transferência, permitem obter parâmetros e equacionar as respostas transitórias das máquinas síncronas. Certo? Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós partimos lá de uma máquina com dois enrolamentos, um enrolamento no estator e um enrolamento no rotor. Tiramos as equações de tensão, tiramos a equação de torque e montamos o modelo. Depois nós fomos para uma máquina real, com 3 enrolamentos no estator, 3 enrolamentos no rotor. Foi feito o equacionamento para cada situação, foi feito as devidas simplificações e considerações e chegou-se a um circuito equivalente. Desse circuito equivalente, o que acontece? Tem-se, a questão da influência ou não da frequência. Então existem modelos diferentes de circuito equivalente, cada um abrangendo determinadas questões. O que nós apresentamos é independente, ele varia, o circuito ele leva em consideração a variação de frequência, mesmo eu utilizando uma frequência com a qual eu não usei para determinar o valor das reatâncias. Aquele modelo que nós apresentamos, ele leva em consideração as frequências. Ou seja, ele não está engessado com uma frequência de 60 Hz, por exemplo. Certo? Então, baseado nisso, nós tiramos as equações de torque, tiramos o comportamento da curva de torque da máquina, como é que eu faço para aumentar e diminuir esse conjugado, certo? E ainda vimos a questão da parametrização, a questão do levantamento dos parâmetros para as simulações, para o cálculo analítico, certo? Então isso tudo foi feito nessa aula de hoje. Eu entendo que é uma aula um pouco mais pesada em termos de equações matriciais e vetoriais, Tem muita coisa que a gente quando a gente não vê no dia a dia, aquilo acaba a gente meio que se esquece. Então deem uma olhada lá no livro de álgebra, deem uma olhada lá na questão da modelagem, Foquem nos exercícios de passagem e aproveitem esse período. E na semana que vem, na nossa próxima aula, nós vamos entrar então já com a parte de simulação por elementos finitos. E em cima disso aí, nós vamos fazer alguns estudos de caso, certo? E vamos analisar um
trabalha uma tese, né, de um gerador eólico, certo? Que utiliza motor síncrono, né? Então nós vamos ver algumas particularidades desse projeto, do modelo, como foi a obtenção, como foi a caracterização desse modelo, as condições de contorno, né, que é algo que é importante para a gente. Por quê? Porque em função dessas limitações ou delimitações, né, nós podemos fazer um circuito mais ajustado ou menos ajustado. Tá certo, pessoal? E aí fica o material para consulta, né, que nós temos para uma revisão, certo? As questões que precisam, e nós esperamos então, né, que na próxima aula nós possamos dar continuidade ao desenvolvimento do curso na última aula. Até mais então.